Olá, tudo bem? Meu nome é José Aires, eu sou consultor de SEO e quero conversar com você hoje, trocar uma ideia sobre análise de concorrência em projetos de SEO, porque é uma coisa que todo projeto a gente precisa fazer, demanda muito tempo do nosso trabalho e requer muita atenção e muito análise estratégica da nossa parte. Então o que acontece? Quando a gente faz uma análise de concorrência, tipo essa que está aqui na tela, eu tenho aqui, bem resumidamente, né? Então, para o pacote de viagem, o resultado que me apareceu foram essas aqui, com vários sites do primeiro ao 10º colocado. Se eu for pelo pensamento tradicional, eu vou ficar pensando quais foram os critérios que o Google considerou, mais de 200, mais de 400, mais de 1 milhão de fatores, para colocar cada um desses sites na primeira, na segunda até a 10ª colocação. Ou eu posso pensar uma estratégia alternativa. Qual seria essa estratégia alternativa? Essa estratégia alternativa eu tirei do mercado financeiro. Eu sou originalmente economista e no mercado financeiro o preço da ação cotada em bolsa ele é a única informação que interessa para o operador, para quem está comprando e vendendo. Não interessa na análise técnica, que é a análise gráfica, o que tem no balanço, se o mercado está em perspectiva de inflação, de deflação, de estagnação ou de desenvolvimento do mercado, perspectiva de investimento. Nada de questões técnicas da empresa interessam para o analista gráfico. Unicamente o preço que o mercado está disposto a pagar pela ação. Se a demanda pela ação aumenta, o preço sobe. Se a demanda cai, o preço cai. Isso sintetiza toda a expectativa de bom ou de ruim da empresa, do mercado, do que seja, né? Então, o que acontece? Se eu tenho aqui uma SERP, que os sites estão aqui, e eu sei que tem uma infinidade de fatores que o Google usa para colocar esses sites aqui, eu posso me preocupar em quais são esses fatores, e aí eu tentar descobrir, e aí eu vou atrás de autoridade de domínio, autoridade de página e assim por diante. Ou eu posso nem me preocupar com isso e eu simplesmente tentar entender o quão firme e o quão eficiente é o trabalho desse site para permanecer aqui. Porque o fato dele já estar aí não me interessa, o que levou ele estar aí, né? Então, o que foi que eu fiz? Para a pesquisa de mercado, né, a primeira análise de concorrência, bem simples aqui, pacote de viagens, eu tenho os 10 resultados. Eu peguei cada um desses 10 resultados. O primeiro colocado é o decolar.com/pacotes e joguei aqui no planejador de palavras-chave na busca por site. Começar pelo site decolar.com/pacotes, mas analisando todo o site, e aí Brasil português. Me deu 4.020 palavras. Eu baixei essa planilha aqui e fiz isso para todos os 10 resultados. Esse trabalho me rendeu o seguinte resultado. Eu tenho aqui o site, a palavra-chave, a quantidade máxima de busca para essa palavra-chave, a posição do site na SERP, a autoridade de domínio e a autoridade de página, no caso aqui aquele /pacotes. E eu fiz isso para os 10 sites. Tá? Fiz isso para os 10 sites. Tá? Bom, como eu tenho aqui extratos que o Google já definiu, 1.000, até 100, até 10.000, até 1 milhão e assim vai, eu peguei todas as palavras-chave de cada site e agrupei dentro de cada um desses extratos. Isso me gerou esse seguinte relatório. O ranking do primeiro ao 10º, os sites do primeiro ao 10º, coloquei a autoridade de domínio e a quantidade de palavras-chave. Então a gente vê que a autoridade de domínio não é relevante, um fator preponderante de maneira única para o ranqueamento para essa palavra-chave especificamente no primeiro ou no segundo colocado. A gente tem palavras que são mais fracas, como essa com autoridade de domínio de 69, acima de um site com autoridade 82, 81.
Da mesma forma, a quantidade de palavras-chave que o Google leu no site, né? Eu tenho um site com 1.400 palavras ranqueado acima de um site com 5.000 e assim por diante. Então, nem isso é preponderante para o site estar em primeiro. E aí eu posso ter outros 200, 400 fatores. Para eu não me preocupar com isso, o que eu faço? Eu peguei essas informações aqui, dividi em grupos e montei isso aqui. O site que está em primeiro colocado, cada um dos extratos de buscas mensais e a quantidade de buscas dentro de cada extrato. Então, por exemplo, esse site da posição 1, ele tem palavras que só tem 10 buscas mês. Quantas buscas tem por essas palavras? 30. Se eu tenho 30 buscas por palavras que tem no máximo 10 buscas mensais, quer dizer que eu tenho 3 palavras-chave nessa categoria. Eu tenho palavras que têm até 100 buscas mensais. Quantas buscas eu tenho nesse extrato? 476.900. Se eu dividir essa quantidade, esse volume de buscas pelo valor do extrato, então eu tenho 4.769 palavras nesse extrato. Tá? E eu fiz isso para todos os sites e para todos os extratos. Então, o site da posição 1, ele concorre em 19 milhões de buscas. O site da posição 2 concorre em 49 milhões de buscas. E aí vai. O total são 168 milhões de buscas. Lembrando que muitas palavras repetem em mais de um site e às vezes em todos os sites. Então não são volumes de buscas únicos, mas totais no sentido do que cada um faz individualmente. Eu peguei essa tabela que está estruturada dessa maneira e transpus para esse lado horizontal, na forma horizontal. Site da posição 1, site da posição 10. Extrato de menor volume, extrato de maior volume e a quantidade dentro de cada um dos extratos. A gente vê logo que apenas 3 sites têm palavras identificadas pelo Google com volumes dentro de 10 milhões. Só tem um site, que é o site da posição 2, que tem 3 palavras-chave com mais de 10 milhões de buscas mensais. Tá? Então, o que eu queria entender? Eu percebo que dentro do extrato de 10, por exemplo, é o mais visível, eu tenho poucas buscas e tenho algum site que mesmo para palavras-chave de baixa busca, ele tem muito volume de buscas. Isso acontece em todos os extratos, até a ponto de ter palavras que não estão ranqueadas. Eu fiz esse estudo para outras palavras-chave e tem palavras que não estão aqui no 10º, que não estão no 1 milhão, que não tem ninguém com 10 milhões, e varia muito. Tá? Então eu peguei e eu fiz o seguinte, calculei a média ponderada de buscas que o site disputa, a média ponderada entre todos os extratos, entre todos esses extratos aqui, e me deu, portanto, esse resultado. Tá? A fórmula está aqui em cima, você pode conferir, eu fiz isso para todos os sites. Tá? Então me deu essa média ponderada. E aí o que foi que eu fiz agora? Eu não quero saber, não me interessa saber quais são os critérios do Google para colocar o site na SERP. Me interessa que o site está ali. E me interessa saber qual o preço do site ali. Então, para o site estar ali, o Google considerou alguma coisa. E o consumidor, ele deseja alguma coisa, ele se dispõe a pagar alguma coisa pelo produto, ou seja, pelo site. E aí a gente entra nesse artigo aqui. O link dele está nesse QR Code, que você pode conferir. Então o que acontece? Esse pessoal fez um estudo muito legal, existem outros que fizeram estudos similares, pelo CTR a partir da posição que o site está na página de buscas. Então eles consideraram o click rate, né, em cada posição do Google, considerando vários elementos, entre o layout da SERP, se tem o Shopping, Google Shopping, se tem os filters, se tem o painel de conhecimento e aí vai. E fez também por tipo de indústria, né, setores diferentes. Mas eu vou considerar apenas o resultado geral, que é esse aqui. Então eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui, deixa eu só tirar
esse QR Code para cá. O primeiro colocado, as pessoas se dispõem a pagar 28,5%, entre aspas, né? 15,7% pelo segundo e apenas 2,5% pelo terceiro. Ora, isso transmite uma ideia muito clara da ideia de preço e de quanto a SERP representa esse preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Então eu peguei essa porcentagem e joguei aqui, ó. E aí eu calculei então o CTR efetivo dessa média ponderada com esse CTR. Tá? Então eu tenho aqui a fórmula, um pelo outro, multiplicado pelo outro, me deu esse resultado aqui. Tá? A média ponderada. E aí eu transformei isso em número índice para eu poder visualizar isso de uma maneira mais feito um ranking, né? Então o primeiro colocado do Google, da SERP, para essa palavra-chave é o índice de número 1 e todos os outros estão em relação a ele. Então todos os outros estão, né, como a gente pode ver aqui na fórmula, estão dividindo por ele. E aí eu tenho esse índice aqui. Eu pegando esse índice, eu gerei esse gráfico aqui. Esse gráfico ele é muito interessante, porque ele me mostra o seguinte. Nessa estrutura de SERP, eu tenho o quê? O primeiro e o segundo colocado estão firmes e isolados nessa posição. Considerando o que o Google leu de palavra-chave como um critério e a posição do Google na SERP, junto com o click rate. Ora, eles estão firmes e isolados, distantes de todos os concorrentes. E mais, eles disputam entre eles. Tá? Então eles estão, o segundo está bem próximo de 1. Olha uma coisa curiosa, esses outros a distância é muito grande, veja a diferença, 1 para 0,01, é 100 vezes menos. Então aqui o terceiro colocado está no 0,02, ou seja, do segundo colocado para o primeiro colocado eu tenho 0,98 de distância. Então aqui é 98% de diferença, é uma distância absurda do primeiro colocado para o terceiro. Se eu vou pegar só o segundo colocado, a distância é levemente menor, 0,646. Então 0,98, 0,646. Então aqui eu já tenho 0,64, 0,62, né? Bom, esses quatro colocados eles lutam entre eles, tá? Mas estão muito distantes, muito mesmo distantes do segundo colocado. Então, nenhum desses sites aqui impõe ameaça aos dois primeiros colocados em termos de estrutura de SERP, de firmeza na SERP. No entanto, esses quatro caras, eles precisam se preocupar muito com o sétimo colocado. Por quê? Porque o sétimo colocado está muito bem, firme, ele tem muita força na SERP, mas por algum motivo ele não está aqui em terceiro colocado, ele está em sétimo. Tá? Então a distância do sétimo para o primeiro colocado é de 0,9. 0,9. Ainda é uma distância muito grande, é de 90% de diferença. No entanto, é o que está mais perto, então ele pode facilmente. Eu desconfio que aqui seja um problema técnico no site, que está reduzindo a capacidade desse site chegar aqui. Agora eu começo a especular quais fatores, mas eu vou especular apenas fatores que eu tenho para resolver, não todos os fatores do universo de ranqueamento. E os do oitavo para trás não influencia nem atrapalha. Que interessante, né? Então o sétimo ameaça todos esses quatro aqui. Esse aqui é um cara muito bom para tentar conseguir vender um projeto de SEO. Mas vamos voltar lá. Olha só isso aqui. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei agora esse número índice. Aliás, desculpa. Eu peguei aqui e vou calcular a força de cada keyword para o ranqueamento, para que o site esteja ali, né?
quanto cada keyword, quanto uma keyword impacta para obter um ponto de ranqueamento, se a gente puder chamar um ponto de ranqueamento, né? Então, eu fiz o seguinte, aqui no CTR efetivo eu multipliquei o CTR vezes a média ponderada. Aqui na força da keyword eu fiz o contrário, eu dividi o CTR pela média ponderada. Isso me deu uma outra relação, mas é só o contrário, vai dar a mesma coisa. Não dá. É interessante a visualização diferente. E é isso aqui me gerou esse gráfico aqui. O segundo e o primeiro aqui, o terceiro lá embaixo e os outros numa outra escala. Se eu coloco um do lado do outro, aparentemente parece que eles meio que se igualam, mas não. E aí eu tenho um fundo aqui transparente e eu vou colocar um sobre o outro. Aqui. Então, que coisa interessante. Quando a gente olha aqui, o que a gente vê? Em azul é a estrutura de SERP, em vermelho é a eficiência. A distância entre o ponto vermelho e o azul dá o tamanho da eficiência, da margem de contribuição, melhor dizendo, das palavras-chave para o site. Então, no site 1, a distância entre a estrutura que o site tem na SERP, a posição que ele está lá, e a linha vermelha indica que aqui a margem de contribuição da palavra-chave é maior do que a margem de contribuição do site 2. Com uma distância pequena, cada palavra-chave a mais ranqueada pelo site 2 acrescenta uma pontuação menor para o site 2 no ranking do que o que acontece para o site 1. Tá? Então, por exemplo, o site 2 ele precisa ranquear, vamos supor, com 300 palavras-chave para conseguir um ponto, vamos supor. O site 1 ele precisa apenas de 100 palavras-chave para obter a mesma pontuação, o mesmo impacto na pontuação da SERP. O mesmo vale aqui para o site da posição 3. Ele está na posição 3, a distância é muito grande, é de 0,98, ou seja, 98% de distância. No entanto, o site 3 é muito eficiente nas palavras-chave. Enquanto o site 1 ganha 1 ponto, vamos supor, a cada 100 palavras-chave ranqueadas, o site 3, ele com 20, 30 palavras-chave, ele consegue o mesmo efeito. Só que, claro, ele não supera com facilidade o site 2 e o site 1, porque a distância é absurdamente grande. Mas ainda assim, se ele continuar produzindo conteúdo com a mesma eficiência, com a mesma densidade, com a mesma qualidade, ele consegue progressivamente ganhos rápidos em comparação com os dois primeiros colocados. O site da posição 4 ele já tem menos eficiência, o da posição 5ª está nulo a relação, e do 6º em diante a relação é negativa, ou seja, as palavras-chave elas não são o principal elemento que influencia para o site estar aqui na posição. Então são outros elementos. Tá? Mas, por exemplo, se o site da posição 7, que tem essa força toda de SERP, resolver essa ineficiência aqui, essa diferença aqui que ele precisa resolver faz com que ele pule, muito provavelmente, para o terceiro colocado. Tá? Então é uma diferença um pouco maior do que precisa para o site da 4ª posição. Então essa diferença faz com que ele supere facilmente aqui o 6º colocado. Aí talvez consiga o 6º e o 5º, já de cara. Isso é uma especulação? É uma especulação. A gente precisaria validar, esperar isso aqui acontecer
como esse aqui eu acho que seria um cliente muito bom de se trabalhar, fazer um trabalho para resolver esses problemas aqui e ver o impacto e ver como que essa SERP evolui. Tá ok? Então tá bom. Por hoje é isso, muito obrigado e agradeço realmente a atenção e faça um teste, baixe a planilha, use em algum trabalho seu e a gente vai amadurecendo isso aí. Muito obrigado.